Para vocês que todo o trabalho e a missão da Igreja Adventista é a pregação do Evangelho, certo ou errado? Mas qual é o Evangelho? E nesses próximos minutos que eu tenho aqui, eu gostaria de justamente, através de um texto da Bíblia e de uma história da Bíblia, apresentar para você qual é o Evangelho. E eu vou estar aqui no capítulo 19 de Mateus, se você quiser acompanhar aí, no versículo 16, aqui conta uma história muito interessante, mas eu quero introduzir essa história para você. Essa história ela começa o seguinte: Jesus ele estava ensinando as pessoas, curando, fazendo milagres, e uma pessoa muito interessante, ela pegou e foi até Jesus porque ela tinha uma pergunta no seu coração. E ela não sabia qual era a resposta dessa pergunta. E eu vou dizer para você, é a pergunta mais importante da nossa vida. Se nós não sabemos qual é a resposta dessa pergunta, a gente vai perder muito. E esse rapaz, ele não sabia, ele queria saber qual é a resposta, mas ele não encontrava nenhuma pessoa que sabia responder essa questão. Ele ouviu falar de Jesus, e Jesus, ele ouviu falar que Jesus fazia milagres, Jesus ele ensinava, Jesus ele pregava, ele falava coisas totalmente diferentes, aí o que aconteceu? Ele falou assim, eu vou até esse Jesus, para que ele possa me responder. Ele chegou lá, Jesus estava falando sobre o casamento, ele deu lições importantíssimas sobre o casamento, coisas diferentes daquilo que as pessoas pensavam naquela época. Depois, Jesus estava lá e as crianças chegaram perto de Jesus, e olha só que absurdo. As pessoas naquela época tiraram as crianças de perto de Jesus, porque talvez elas iriam brincar, talvez elas iriam se atrapalhar. E aí o que foi que Jesus disse? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Enquanto na cultura daquela época as crianças não ficavam onde os adultos estavam, Jesus, como ele sempre fazia, ele ensinava coisas diferentes, apresentava coisas diferentes, e assim Jesus, com a sua mensagem e com o seu jeito, ele conquistava as pessoas. Esse rapaz que estava lá, que a Bíblia o chama de jovem rico, tem um outro texto na Bíblia que diz que esse jovem rico era um homem de posição, e estudando bem a história, nós descobrimos que esse jovem rico, que era de posição, que se colocou de joelhos perante Jesus, ele tinha uma dúvida e ele era um príncipe. O que nos mostra que não interessa que situação você está, qual é a sua escala social, que tipo de pessoa que você é, o que você trabalha, todos nós temos uma dúvida da qual esse jovem também tinha. Não interessa que pessoa seja. Esse jovem, ele chegou lá perto de Jesus, percebeu que Jesus ele explicava tudo de maneira diferente. Ele falou, esse homem tem a resposta a qual eu estou procurando. E é justamente no capítulo 19, no versículo 16, aqui vem a história dele e diz o seguinte. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas propriedades ou muitas riquezas. Essa é a história do jovem rico. Aqui nós encontramos a explicação de Jesus de uma maneira implícita sobre aquilo que é o Evangelho. O Evangelho tem a ver com o quê? Ele tem a ver com salvação. A palavra Evangelho, ela vem do grego euangelion e significa boas novas, boas notícias. E qual eram as boas notícias, as boas novas que Jesus estava trazendo? A mensagem de salvação. Esse é o evangelho que nós temos que levar para as pessoas, a qual a igreja adventista se compromete em levar as pessoas ao redor do mundo. A mensagem do evangelho é a mensagem de salvação. E é justamente essa mensagem que o jovem rico queria saber. A pergunta mais importante da nossa vida, ele diz o seguinte, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta importante, sim ou não? Se eu não sei o que eu tenho que fazer para ser salvo, como é que eu faço para ser salvo? Só se for sem querer, né? O jovem rico ele tinha essa questão. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E eu pergunto para você, o que é que nós temos que fazer para sermos salvos? Alguém aqui sabe ou arrisca alguma coisa importante? Ser batizado. Quem crer e for batizado será
Salvo, diz a Bíblia. O irmão levantou a mão. Aceitar a Jesus, justamente. Quem crer em Jesus será salvo. Crer, muito importante. O que mais que eu posso fazer? Obedecer. É interessante que quando o jovem rico pergunta, Jesus ele diz o seguinte: guarda os mandamentos. Tem a ver com o quê? Com obediência. O que mais que eu posso fazer? Será que ir para a igreja é importante? Será que estudar a Bíblia é importante? Será que ser fiel é importante? Será que amar o próximo é importante? São muitas coisas que Deus pede para nós, que são importantes para a nossa salvação, com certeza. Você. Compartilhar o amor de Deus. Olha aqui, certíssimo. Foi a resposta mais bonita que eu ouvi essa tarde. Por favor, temos aqui, ó. Estar disponível. A gente poderia fazer uma lista muito longa aqui, não é verdade? Mas eu quero dizer para vocês o que é que nós temos que fazer para sermos salvos segundo a Bíblia. Sabe o que nós temos que fazer para sermos salvos segundo a Bíblia? Alguém sabe? Nada. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Sabe por quê? Porque se eu pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, Jesus não precisava ter vindo na terra e morrido em meu lugar. Era só eu fazer o que tem que fazer e pronto, estou salvo. Se eu pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, eu não seria salvo pelos méritos de Jesus. Eu seria salvo pelos méritos de quem? Os meus. Se um dia, de repente, eu chegasse lá no céu e, de repente, eu não precisasse, eu chegasse lá e aprontasse alguma coisa lá em cima e Jesus falasse assim, olha, você não pode mais ficar aqui. Eu ia poder virar para ele e falar o seguinte, não, eu estou aqui porque eu mereço. Eu fiz o que tinha que fazer para ser salvo e pronto, eu estou aqui. Segundo a Bíblia, nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. O nome disso na Bíblia como é que é? Alguém sabe? Graça. E o nome já diz tudo. Graça significa o quê? Que é o quê? Que é de graça. Nós somos salvos pela graça, é o que diz a Bíblia. Agora, tem um pequeno problema aqui. Eu tenho certeza que você confia em mim e que eu falei tudo isso para você e de repente você está até convencido. Mas quando nós olhamos um texto que nós acabamos de ler, nós descobrimos, pelo que eu falei aqui, que nós somos salvos pela graça. Eu não preciso fazer nada para ser salvo, porém a resposta de Jesus é diferente da minha. Quando o jovem rico perguntou para ele, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O que foi que Jesus respondeu? Guarda os mandamentos. E agora você fica com quem? Comigo ou com Jesus? Com Jesus, né? Por favor. Nós vamos chegar justamente aí. Olha só que coisa interessante. É por isso que é muito importante nós estudarmos a Bíblia. E nesse momento nós vamos estudar esse texto, sabe por quê? Porque se nós descobrirmos qual é a mensagem que Jesus tinha para o jovem rico, nós vamos descobrir qual é a mensagem que Jesus tem para nós. Pastor, o senhor está dizendo que eu não preciso fazer nada para ser salvo. Jesus está dizendo que eu preciso guardar os mandamentos. Será que eu preciso guardar os mandamentos ou será que eu não preciso fazer nada? E nós vamos entender esse conceito justamente agora. Nós somos salvos pela graça. Mediante o que a Bíblia diz? Mediante a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. É um presente de Deus para nós. Mas para que a graça aconteça na minha vida, o que eu preciso? Eu preciso ter fé. Mas olha só que coisa interessante. Tem como você acreditar numa pessoa 99%? Tem como você acreditar numa pessoa 95%? Se você acredita numa pessoa 95%, você não acredita nela 100%, né? Ou você acredita ou você não acredita. Olha, meus queridos, eu trabalho bastante, vou dizer para vocês. Cada dia eu estou num lugar. Só hoje eu tive 4 compromissos. Eu estou no terceiro, daqui a pouco estou indo para o quarto. Faz parte. Eu fico bastante, às vezes eu viajo e tal. Imagina, a minha esposa, ela me ama, ela gosta de mim, ela cuida de mim. Imagina se de repente, em algum momento, ela pensa assim, mas será que o meu marido, ele está na igreja mesmo? Será que ele não foi para outro lugar? Não que eu fosse trair ela, de repente ela pensa, estou na padaria, eu gosto de comer. E como eu estou fazendo dieta, ela está querendo cuidar de mim. Será que ele está na igreja mesmo? E aí ela pega e liga para alguém aqui da igreja e fala assim, olha, só estou dando uma ligadinha para saber se o meu marido chegou bem. Chegou bem, está por aí? Não, ele está por aqui. Ah, ufa, não, está tudo bem. Maravilha. Ela confia em mim ou não confia?
Se ela tem dúvida daquilo que eu falei para ela, é porque ela não confia. Sabe por quê? Sabe que conceito que nós chegamos à conclusão quando nós olhamos sobre essa questão? Mais importante do que aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos. Ela pode até dizer que confia em mim, mas a atitude dela está demonstrando que ela não confia. Eu lembro que quando eu era menino, eu morava numa casa que em cima da garagem tinha uma espécie de um mezanino, tinha uma espécie de uma sacada. Quando eu via que meu pai estava chegando, sabe o que eu fazia? Eu saía correndo, eu ia lá para a beirinha da sacada, e meu pai é alto como eu, a garagem não era muito alta, e ele esticava os braços, sabe o que acontecia? Eu pegava e eu pulava, e o meu pai me pegava. Eu precisava, toda vez que eu pulava, dizer para o meu pai que eu confiava nele? Não, porque a atitude de pular demonstrava o que eu tinha no meu coração. Eu não precisava toda vez, eu confio em você e pulo. Agora, se eu não confiasse em meu pai e falar, não, pai, eu acredito que o senhor vai me pegar, mas eu prefiro não arriscar. Eu confio ou não confio? Ou nós confiamos 100% numa pessoa, ou nós não confiamos. Ou nós acreditamos, ou nós não acreditamos. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Só que mais importante do que aquilo que nós falamos, é aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos mediante Mas olha que coisa linda. A Bíblia diz o seguinte: a fé sem obras é... Sabe por quê? Porque mais importante do que aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos. Como que Deus tem certeza que eu tenho fé? Através daquilo que nós fazemos. Através dos mandamentos de Deus. E aqui vem o conceito importante para que você possa entender. E eu espero que você consiga entender bem. Se você não entender 100%, eu não quero que você saia daqui sem entender. Você me procura no final e eu explico para você. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas a fé sem obras é morta, porque aquilo que nós fazemos evidencia a fé que nós temos. E se nós temos fé, nós recebemos a graça de Deus. A única coisa que nós precisamos fazer para sermos salvos é crer em Jesus. Mas não tem como crer numa pessoa 99%. Não tem como crer numa pessoa 95%. É por isso que Jesus ele diz o seguinte para mim: faça isso. E eu faço. Sabe por que eu faço? Porque eu acredito nele. Faça aquilo. E eu faço. Sabe por que eu faço? Porque eu creio nele. E o fato de eu fazer essas coisas está demonstrando para Deus que eu de fato creio nele e posso receber a graça. Os mandamentos, eles não servem para a nossa salvação, mas servem para o julgamento de Deus, para saber se nós temos fé ou não temos. Mais importante do que aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos. Eu não mato, não é porque eu quero ser salvo. Eu não mato porque eu creio em Jesus. Ele pediu para não matar, eu não mato. Eu não roubo, não é porque eu quero ser salvo. Eu não roubo porque eu creio em Jesus. E é por isso que eu não roubo. Eu não adultero, não é porque eu quero ser salvo. É porque eu creio em Jesus. E ele falou para eu não adulterar e é por isso que eu faço. Está entendendo como é que funciona a relação da salvação para Deus? É óbvio que eu quero ser salvo, mas não há nada que eu possa fazer para conquistar a salvação. É Jesus que faz. E tudo o que eu faço é porque eu creio em Jesus. E tudo isso evidencia coisas lindas na minha vida e me colocam no caminho para a salvação. Tendo entendido tudo isso, vamos olhar para o texto aqui. E nós já vamos chegando para o final. Se nós entendemos tudo isso aqui, o porquê é que quando aquele jovem pergunta para Jesus o que é que ele tem que fazer para ser salvo, por que Jesus responde: guarda os mandamentos? Por um único motivo. Você vai reparar que Jesus aqui, ele não fala todos os mandamentos, você percebeu? Ele fala apenas alguns. Ele diz o seguinte, olha só: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repare que Jesus não fala todos os mandamentos. Sabe por que Jesus não fala todos os mandamentos? Porque Jesus está tentando dar uma mensagem especial para o jovem rico. Se nós encontrarmos essa mensagem, a gente vai entender qual é a mensagem que Jesus ele quer dar para nós. Jesus conhecia o coração do jovem rico e sabia o que o jovem rico precisava de ouvir. Repare que todos os mandamentos que Jesus diz aqui, e muitas pessoas dizem, está vendo? A gente não precisa guardar os outros mandamentos, porque Jesus não falou todos. É porque não estão entendendo o texto da maneira correta. E aí, repare que todos os mandamentos que Jesus diz têm a ver com quem? Com o próximo. E é por isso que no final ele resume os mandamentos. Ele diz assim:
Amarás o próximo como a ti mesmo. Por que Jesus disse isso para o jovem rico? Porque ele conhecia o coração do jovem rico e sabia que o jovem rico fazia todas aquelas coisas. E a prova disso é a resposta do jovem rico. Todas essas coisas eu tenho feito desde que eu era um menino. O que me falta ainda? E aí Jesus vai dar a mensagem especial para o jovem rico. Então só lhe falta uma coisa. Vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. E eu pergunto mais uma vez para você. Eu preciso vender tudo o que tenho, dar aos pobres para ser salvo? Sim ou não? Sim ou não? Se eu não preciso vender tudo o que tenho e dar aos pobres, por que Jesus ele pede isso para o jovem rico? Percebe que existe uma mensagem implícita aqui? Sabe por que Jesus disse isso para o jovem rico? Porque Jesus sabia que o jovem rico amava o próximo como a si mesmo, mas ele não amava a Deus sobre todas as... O jovem rico entendeu a mensagem. E a prova disso, sabe qual que é? É que o texto bíblico termina dizendo o seguinte: e ele retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Sabe o que essa história nos evidencia? Essa história nos evidencia que o jovem rico, ele preferiu as coisas terrenas do que as coisas celestes. O jovem rico, ele preferiu as coisas finitas do que as coisas eternas. O jovem rico preferiu as coisas que ele conquistou do que as coisas que Deus pode conquistar por ele. E qual que é a coisa que Deus pode conquistar por nós? A salvação, a graça de Deus. O jovem rico não colocou a Deus em primeiro lugar. E eu pergunto para você, será que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Sabe como é que nós fazemos para descobrir? Através das nossas... Eu vou repetir para vocês. Nós somos salvos pela graça. A única coisa que a gente precisa para ser salvo é crer em Jesus. O nome disso é fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a fé sem obras é morta. Eu não faço o que eu faço porque eu quero ser salvo. Eu faço o que eu faço porque eu creio em Jesus. E automaticamente, por conta da minha condição de aceitar a Jesus, que reflete através daquilo que nós fazemos, nós automaticamente recebemos a graça de Deus, que é a salvação. Eu pergunto para você mais uma vez, será que você colocou a Cristo em primeiro lugar da sua vida? O jovem rico amava o próximo como a si mesmo, mas não amava a Deus sobre todas as coisas. Sabe como é que você faz para descobrir a resposta disso? É só você olhar para a sua vida e ver aquilo que você está fazendo. Está colocando a Deus em primeiro lugar? Você está buscando a Deus até o fundo, até Ele poder te libertar do pecado, entregar a sua vida para Ele. Quem crer e for batizado será salvo. Eu vou responder para você, se você me permite. Eu tenho a certeza de que você está buscando a Deus em primeiro lugar, sabe por quê? Porque você está aqui hoje. Você poderia estar em outro lugar. Você poderia ter, de repente, recusado o convite. Mas já é o segundo convite que você recebe. Primeiro do pastor Luiz Gonçalves, não é? E agora mais um convite, você está aqui de novo. E eu tenho certeza que todos os convites que Jesus fizer para a sua vida, você vai aceitar, porque você é uma pessoa que decidiu colocar a Jesus em primeiro lugar da sua vida. Amém? Deus seja louvado por isso. Eu tenho uma pessoa aqui, muito especial. O nome dela é Cristina. Cadê a Cristina? Cristina, seria muito ruim se eu te chamasse aqui à frente para fazer uma oração por você? Não? Eu queria fazer uma oração especial pela Cristina, sabe por quê? Porque a Cristina decidiu colocar a Deus em primeiro lugar. E sabe como é que ela decidiu colocar a Deus em primeiro lugar? Através do batismo. Não significa necessariamente que ela vai ser perfeita, porque eu também não sou e ninguém é. Mas significa que ela decidiu colocar a Deus em primeiro lugar. E por conta disso, ela vai ser abençoada, o Espírito Santo vai ser derramado na vida dela. Fica aqui ao meu lado. E por conta disso, ela vai ter a oportunidade de viver ao lado de Cristo também. Cristina, Deus seja louvado pela sua decisão, por você ter decidido na sua vida colocar a Deus em primeiro lugar. Você recebeu um papelzinho aqui, não recebeu? Aqui ele já explicou para você como é que funciona. E o pessoal vai passar daqui a pouquinho aqui. Aqui existem várias oportunidades que de repente nós, como família, como amigos, queremos dar para você, para que você possa colocar a Deus em primeiro lugar. Acima de tudo, estudar a Bíblia e conhecer aquilo que Deus ele tem preparado para você e o caminho para a sua vida. A partir da semana que vem, você está convidadíssimo, porque nós teremos, que horas? 4, né? Às 4 horas, aqui na igreja de São Caetano, um grupo de estudos da Bíblia.
e você está convidado a participar desse grupo de estudo da Bíblia e, de repente, aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Existe aqui, vou fazer uma oração agora, existe aqui alguém, mais alguém, que gostaria de demonstrar de maneira pública, através do batismo, que coloca Cristo em primeiro lugar? Não precisa ser hoje, não precisa ser semana que vem. Pode ser, de repente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, não interessa. O importante é que você tenha decidido colocar a Deus em primeiro lugar. E, de repente, isso você pode fazer através do batismo, que é aquilo que Jesus pede para nós. Existe alguém aqui que, de repente, tomou? Maravilha. Deus seja louvado. Todos vocês estão convidados a estarem aqui na semana que vem e participarem desse processo. Deus abençoe você. Vou orar por você, Cristina, e vou orar para aqueles que levantaram a mão também. Vamos orar. Grandioso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer imensamente por tudo que o Senhor faz por nós. Queremos te agradecer porque temos a certeza de salvação, que é um presente de Ti. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a crer em Ti e demonstrar isso através daquilo que nós fazemos. Temos a certeza que não temos condições de sermos perfeitos aqui, mas sabemos que mesmo tentando viver a vida ao seu lado, de repente errando, nós temos um advogado no céu, que é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos aqui a irmã Cristina, uma das pessoas que decidiu estudar a Bíblia, conhecer um pouco mais a Ti, e depois de ter estudado a Bíblia, decidiu entregar a sua vida nas mãos de Deus através do batismo. Louvado seja Deus por isso. Que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre a Cristina, que o Senhor abençoe a vida dela, e que a vida dela possa ser próspera de espiritualidade, Pai. Abençoe a todos aqueles aqui que têm essa decisão no coração também. Nos abençoe, cuide de nós. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe você, Cristina. Deus cuide de você. Parabéns pela sua decisão. Pastor, Deus abençoe aqui o seu ministério, assim como já tem abençoado, e a Igreja de São Caetano. Paulo, Deus te abençoe também com o seu trabalho e a sua equipe. Amém.